Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos seguimento à Era Vargas, tá? Hoje a gente vai falar do governo provisório e do constitucional, beleza? A Era Vargas, como um todo, ela vai ter três fases, tá? Nós já vimos como foi a chegada dele, como se deu o processo, né, até ele chegar ao poder. Depois que ele chegou ao poder, a gente dá ao período em que ele esteve no poder a nomenclatura de Era Vargas. Ele foi um cara que permaneceu no poder por muito tempo de diferentes formas, tá? De 1930 a 1934, um governo provisório, tá? Por meio desse tomada de poder, ele não foi eleito, tomaram poder, o movimento tenentista tomou o poder e entregou nas mãos de Vargas, tá? Um tenentista civil, na mão de Vargas. De 1934 a 37, a segunda fase, né? Governo constitucional. De 37 a 45, o Estado Novo, né? A gente vai ver como vai ser esse provisório e o constitucional e na próxima aula, Estado Novo. Então, o governo provisório, ele começa de 1930, tá? Em 3 de novembro de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, tá? Que era sede do governo naquela época, né? Da presidência naquela época. O que vai acontecer é o seguinte: os militares, os tenentes, eles depõem o presidente eleito, né? Só que eles entendem que eles deveriam entregar o poder ao opositor, o candidato opositor, né? Naquela eleição. Quem era? Getúlio Vargas, né? Que fazia oposição ao o representante eleito, né? Pelas oligarquias, né? Ele era um aliancista. Então ele estava fazendo oposição às oligarquias, né? E os tenentes o colocaram no poder. À medida que ele entra, né, ele substitui todos os governadores automaticamente por tenentes interventores. Todos os estados vão ser substituídos, menos Minas Gerais. Porque qual era a ideia de Vargas? Vargas ele pretendia se cercar de pessoas de sua confiança. E, além disso, era retirar, né, aquela oligarquia paulista do poder. Era uma forma que ele tinha de tirar, né, e até mesmo para evitar não ser apunhalado, não ser traído e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele centraliza todo o poder em suas mãos e ele vai administrar absolutamente tudo. Todas as esferas de poder vão passar por ele, né? Ele assume o governo e ele faz isso, como eu já disse, uma forma dele se preservar de possíveis golpes, né? Uma tentativa dessas oligarquias paulistas de tomarem o poder. De outras também, né? Ele assume o poder também numa época complicada, num período de crise, né, do café. Ele assume em 30. Em 1929, teve a queda da Bolsa de Valores, né, onde os preços do café despencam. Só que isso só vai ser sentido em 1932. 1932 é um ano completamente difícil para o governo de Vargas, para esse governo provisório. Um parênteses aqui. Esse governo tem o nome de provisório porque ele assume, né, em meio a essas condições diferentes, ele não foi eleito. A ideia era tirar a oligarquia paulista, né, e assim entregar o governo para o povo. Era toda essa ideia que ele tinha de organizar, né, ele propunha organizar e aí promover uma nova eleição. 1932 foi um ano completamente difícil para o governo dele. Crise no café,
E aí São Paulo exigindo, né, a nomeação de interventor o tempo todo. E aí o que Vargas faz? Ele começa a promover a queima dos cafés. Ele vai comprar os cafés dos produtores, ele compra tudo. E aí, com uma forma de baixar o preço do café, porque a safra, até então, foi uma safra muito boa, muito café, muito produto. Conseguiu acumular muito produto. O governo estava comprando para poder revender, né? Estocava para poder revender. Sendo que chegou num ponto que muita oferta, que ele teve que botar aquela questão da oferta e procura. Oferta demais de um produto faz o preço subir ou baixar. O preço baixa, porque tem muito do produto no mercado. Quando você tem pouco produto no mercado, seu preço fica mais caro, né? Então era uma forma que ele tinha de aumentar o preço do café, né? Ele mexia nessa questão da oferta e procura. Então ele começou a comprar o café e queimar. Até essa foto que eu usei nesse slide, vocês podem ver a galera que vinha com o trem de carga, né? Jogava o café, as sacas do café, né? E aí eles iam incinerando, queimando esses cafés. São Paulo, ele estava passando por crise já por conta do café e políticas. Eles não aceitavam um interventor militar. Eles exigiam um interventor civil, né? E aí as elites, e ao mesmo tempo, as elites gaúchas e mineiras notaram, perceberam que não tinha tanta influência assim. Eles começaram a querer ter mais influência sobre o governo. É importante lembrar, né, que era um governo centralizador, né? Então, eles começaram a achar Vargas meio que um traidor, poxa, ele se elegeu por conta da gente, por conta de todo o movimento que nós fizemos, e agora ele não dá espaço para as nossas políticas, para as nossas oligarquias. Qual é dele, né? E aí, em 1932, como uma forma de organizar isso tudo aí, ele elaborou a o Código Eleitoral. Foi uma novidade para a nossa época, porque ele instaurou o voto secreto, assim, para a nossa realidade, né, para a realidade brasileira da época. Instaurou o voto secreto num lugar onde o voto era aberto, vocês lembram, né? E através do voto aberto e o voto que era só para pessoas alfabetizadas e tudo mais, né? E eles começavam a alfabetizar as pessoas para poder manipular um lugar. Quando você instaura o voto secreto, você dificulta a organização desse voto de cabresto. Então ele já está atacando as oligarquias nesse momento, né? Ele vai garantir o direito de voto às mulheres, o que vai ser uma vitória, tá? Importantíssima. O direito de voto e o direito das mulheres se candidatarem. Então, assim, as mulheres elas começam a ser vistas como cidadãs, né? Do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista nesse momento, tá? Nesse momento da história. E aí também estoura a Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução de 32, né? O ano de 32 como um todo não foi muito fácil para ele, né? Para Getúlio Vargas, depois de ter mudado alguns interventores em São Paulo, nenhum deles aceito, demorou muito eles conseguirem entrar em um acordo, né? Mas antes disso, o Estado ainda mostrava-se insatisfeito e disposto a um possível enfrentamento. Getúlio, tu não tá querendo fazer o que a gente quer. Primeiro que você já não foi eleito com a nossa oligarquia, né? Você nem eleito foi. Você
passou a perna no nosso partido, né? No Partido Paulista. Então, a gente já não está olhando tão bem. E aí, em maio de 1932, a tensão entre os paulistas e o governo federal chegou ao extremo. E 4 estudantes paulistas acabaram morrendo no confronto entre a polícia, né, e os manifestantes. E aí, esses agrupamentos aliás, com 4 estudantes morreram no enfrentamento entre a polícia, né, e esses agrupamentos de resistência de oposição a Vargas, né. E aí eles se juntam, depois que esses rapazes morrem, e formam uma resistência, né, e o nome da resistência, eles botam o nome de MMDC, em homenagem a esse estudante, que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, é o sobrenome deles. A oposição paulista utilizou o fato para mobilizar a população do estado a lutar contra o governo de Vargas. Então, depois desse enfrentamento, o assassinato desses jovens, fizeram um agrupamento para resistir a Vargas, usaram desse assassinato para comover a sociedade, né? Usaram isso, aproveitaram isso, entenderam que essa era a chance deles conseguirem as mudanças que tanto almejavam e que não encontraram em Vargas. No dia 9 de julho de 1932, iniciou-se a Revolução de São Paulo. O Estado esperava contar com o apoio de Minas e do Rio Grande do Sul. Porém, isso não rolou, tá, gente? Esquece, foi só em São Paulo. Até hoje tem esse feriado lá em São Paulo, de 9 de julho. Mineiros e gaúchos ficaram ao lado do governo federal. O general Bertolo Klinger, do Mato Grosso, enviou tropas de apoio aos paulistas, mas a superioridade militar, é óbvio, né, gente? A superioridade militar de um país vai ser muito maior que um estado. E aí o governo federal possuía muito mais armas. Nesse enfrentamento, São Paulo resistiu durante algum tempo, mas não vence essa luta, tá? Apesar de todas as desvantagens, os paulistas resistiram por quase 3 meses. A população do estado foi mobilizada. O que eles fizeram? Eles mobilizaram toda a população. As classes médias doaram joias, doaram bens, para eles poderem comprar armamento, se prepararem para essa guerra. Mas não foi o suficiente, tá? E como eles fizeram isso? Por meio de discursos, de cartazes, eles foram mobilizando a população, certo? Que ressaltavam a superioridade paulista em relação aos demais estados. Eles olhavam para eles, eles entendiam que eles eram melhor do que os outros estados. E a classe média, os setores populares se envolveram diretamente, investiram nisso mesmo, tá? Após essa vitória, né, Vargas conseguiu manter o resto do país ao seu lado, argumentando, né, a favor da importância da união dos estados. Os paulistas, ao final do 3º mês, não resistiram mais às tropas do governo federal, né? Foram derrotadas. Mesmo vitorioso, Vargas não puniu o Estado. Vargas foi esperto. O que ele pensou? Ele precisava sanear, resolver esse problema, né, de uma vez por todas. Porque se ele põe o Estado, ia gerar um sentimento de revanche, e aí a coisa ia se prolongar. O que Vargas fez? Não puniu São Paulo e colocou um interventor do gosto deles, né? Vargas não puniu São Paulo, pois precisava dele para o crescimento econômico do país. Nomeou um interventor civil e paulista para São Paulo. Procurou se aproximar mais dos paulistas e convocou uma Assembleia Nacional Constituinte
porque eles já estavam reclamando do tempo que Vargas estava no poder e não tinha resolvido nada. Ele promoveu essa Assembleia Constituinte para dar direitos, né, que ele tinha centralizado nele para a população. Na verdade, ele temia que os outros estados imitassem, né, São Paulo. Né? Então, essa foi a Revolução de 32. Né? Então, o final desse período foi durante a Assembleia Constituinte, o nascimento da Constituição, certo? A Constituição de 1934. Galera, eu botei aqui para vocês uma notícia da época de como esse jornal em questão, não significa que todos os jornais noticiassem da mesma forma. Esse aqui está falando, trata o movimento revolucionário contra o governo provisório, né? Ele, segundo os comunicados oficiais, as forças sublevadas estão circunscritas à capital paulista. Então, era o que informa o governo em relação à atitude do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então, era a forma que esse governo enxergava, né, essa movimento paulista. Ele entendia como um movimento revolucionário, né, contra um governo que era provisório. Ele destacava a questão de que o governo ele era provisório, ele não podia passar de muito tempo, ele não podia se estender, ele não tinha tanto direitos assim, né? Ele não tinha direito de se estender, né? Porque ele era provisório, ele demarcava isso. Outros jornais noticiavam de uma outra forma, que eu estou mostrando como essa sociedade, né, uma parte dessa sociedade vai olhar para esse governo de Vargas nesse período, né? A Constituição de 1934 foi algo extremamente importante e as principais características dessa Constituição foi a manutenção do regime republicano. Ela trouxe mudanças e manutenções de coisas que já haviam sido garantidas anteriormente. Manutenção do regime republicano com a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, independência do Tribunal de Contas, tá? Porque independência diz que não submete a eles a uma questão ao governo, a quem governa, né? Então, isso faz com que eles tenham um pouco mais de isonomia, mais de independência para resolver suas questões. Limitação do mandato presidencial a 4 anos, não era assim anteriormente. Sem direito à reeleição. Porém, né, a gente vai ver que Vargas é reeleito. Voto universal vedado, direito de voto aos analfabetos. Isso era uma forma deles vetarem a questão, né, da tentativa do voto de cabresto, da manipulação do voto, né? E o voto era universal. Todo mundo podia e devia votar. Não era mais uma questão censitária ou para quem era alfabetizado. Voto secreto, né? Como a gente já falou, por conta da incorporação do Código Eleitoral de 1932. O voto secreto foi estabelecido por esse Código Eleitoral e foi incorporado à Constituição. Nacionalismo no uso de recursos naturais. O que é isso? As nossas coisas pertenciam a nós, né? Os nossos recursos pertenciam a nós. Vargas ele era um cara extremamente nacionalista, né? Eu já expliquei para vocês em outros momentos essa questão do nacionalismo, como isso influenciou, né, demais no início do século XX, as guerras, né? Nesse momento aqui, o nacionalismo ele está bastante latente, Vou abaixar aqui para vocês lerem. Consolidação da legislação do trabalho, garantido salário mínimo, regulamentação do trabalho feminino e infantil, férias remuneradas, descanso semanal, entre as outras conquistas.
ensino primário, gratuito e obrigatório. São direitos extremamente importantes que vão beneficiar principalmente as classes pobres, tá? Porém, a gente não pode pensar que isso foi, nossa, que sensacional, que maravilhoso. Gente, ele está fazendo o mínimo, ele está estabelecendo o mínimo, tá? E como mínimo, ele não vai dar lá grandes coisas. Não é um ensino inteiro, primário, só para o cara poder aprender a ler e escrever. O cara aprendendo a ler e escrever, ele seria um eleitor. Consegue entender? Direitos dos trabalhos são questões que já estavam sendo exigidas há muito tempo. Se Vargas entra e bate de frente com isso, ele perderia, né, voto, né, nas camadas urbanas, certo? Governo constitucional. O governo constitucional ele vai de 1934 a 1937. Ele vai estabelecer a diminuição do poder das oligarquias e dos tenentes, tá? O país se tornou menos regionalista. Dessa forma, ele começa a estender esse sentimento de nacionalista por todas as pontas. Ele restringe essa questão regionalista, que era muito comum e muito própria do sistema oligárquico, né? O Estado, com amplos poderes e sem obrigações diretas vinculadas a grupos agrários ou militares, conseguiu modernizar a sociedade. Nesse momento, Vargas começa a dar um pouco mais de atenção aos setores urbanos, né? Eu falei para vocês antes. Surge também, ele começa a deixar de exercer esse controle, né? Esses que tinham, por conta desses grupos, a proibição de grupos, de partidos e etc. Só tinha aqueles partidos, não tinha, por exemplo, associações não podiam, de trabalhadores e etc. Não era permitido no início da Primeira República, né? No início do século, nos 30 anos anteriores à Vargas. E aí surgem alguns grupos, como a Ação Integralista Brasileira, grupo que tinha orientação fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, composta por vários grupos de esquerda. Esses grupos vão surgir nesse período, tá? Getúlio Vargas ele vai usar, esses grupos, A e B, a ANL, que surgem, né, vão estar presentes ao longo dessa nova fase, né, desse novo governo de Getúlio Vargas, né, dessa nova fase que começa de 1934 a 1937. Vargas ele tem que lidar com isso, né? O lema são dois grupos, tá? A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista, criticava o liberalismo, o socialismo, o imperialismo, o capitalismo financeiro internacional e acreditava que somente o Estado forte, com a concentração do poder nas mãos de um único líder, seria capaz de unir o país, né? O lema deles era Deus, Pátria e Família. Eles tinham uma orientação meio fascista, né? Tinha uma insígnia como símbolo nas camisas verdes, que passaram a ser o uniforme dos integralistas, nome dado aos participantes da AIB. Além disso, contava com uma saudação coletiva, o Anauê, uma expressão indígena. Eles usavam essa característica, né, essa expressão indígena, como uma exaltação de um sentimento nacionalista. Lembra que eu sempre falei, né, que o nacionalismo, quem recorre ao discurso nacionalista é como uma forma de unir, né,
a galera, unir a sociedade com algum propósito, né? Nesses aspectos, percebe-se que a ocupação nacionalista do grupo em valorizar e preservar o que pertencia ao Brasil, né? É claro isso através o próprio grito dele, né, de Anauê, é uma demonstração disso. Com essas ideias, passaram a contar com o apoio de alguns setores das classes médias, parte do clero, industriais, latifundiários. Por certo tempo, a AIB também contou com a simpatia de Getúlio Vargas. Posso falar para vocês que Vargas, ele por em muitos aspectos, ele vai flertar com esse fascismo, né? Até por conta dessas questões nacionalistas, até relações de poder também com governos, né, estrangeiros também, de orientação fascista. Então, outro grupo político que denominava-se Nacional Libertador, que era a Aliança Nacional Libertadora, né, no caso, formada em 1935, tratava-se de uma frente única composta por vários grupos de esquerda. Os comunistas, entre eles democratas, comunistas e socialistas, que resolveram se unir para combater integralistas. Até então, as orientações vindas de Moscou não permitiam que os comunistas se unissem a outros grupos, né? Mas, por conta dessa ascensão do regime nazista, eles começaram a permitir que houvesse aliança entre esses regimes de esquerda para poder combater a esses regimes fascistas, fazer uma frente a esses regimes fascistas. A ANL criticava o fascismo, era anti-imperialista e defendia a reforma agrária aos latifundiários improdutivos, tá? Os latifúndios improdutivos, para eles teriam que passar toda a terra improdutiva, né? Concentração de terra improdutiva teria que ser redistribuída, era isso que eles acreditavam. Terra parada, né? Basicamente isso. Gente, eu dou aqui uma colinha, tá? Porque o assunto é muito longo. Então, Vargas tinha que lidar com isso. Se aproveitando, né, os movimentos comunistas começaram a ter mais força nesse momento, né? Surge, então, essa ideia da intentona comunista. O líder da ANL era Luiz Carlos Prestes, aquele tenente que não concordou em se juntar com Vargas, com os outros lá, né? Então, os aliancistas acreditavam que a revolução estava próxima. E mesmo sendo criticado, Prestes insistiu no levante. Ele contava com o apoio de alguns militares da população em Natal, mas foram rapidamente contidas pelas tropas do governo. Mesmo com a derrota no Nordeste, os aliancistas do Rio de Janeiro resolveram iniciar revoltas, sedições no Estado, começando nos quartéis. Prestes esperava que os operários promovessem greves gerais pelo país, o que não aconteceu. O conjunto dessas tentativas, né, de tomar o poder pela ANL vai ser chamada de intentona comunista. Vargas vai se aproveitar disso, tá? Ele se aproveita desse momento para poder esticar o seu governo. Ele vai usar dessa ameaça comunista de tomar o poder, né? Muitas questões não foram nem provadas ao certo, mas ele usa disso para instaurar uma esticadinha do seu poder, né? Os levantes comunistas pelo país acabaram levando o Brasil a um período de ampla repressão, né? O medo da invasão comunista
tendo atingido escalas altíssimas, permitiu que Vargas aproveitar dessa situação para continuar no poder. É interessante lembrar, já falei aqui com vocês, dessa aproximação que Vargas fazia, às vezes, com esses regimes fascistas, né? Essas ligações que ele tinha, né? Foi um momento que Vargas usou, né, para poder dar uma centralizada. Qualquer oportunidade de centralizar, ele centralizava. Vargas era um cara que usou muito, no próximo momento vocês vão ver, ele vai usar muito de uma propaganda, de uma política, né, que valorize o seu governo para poder ganhar a simpatia. Ele é um populista, para ganhar a simpatia da população. Mas qualquer momento que ele tinha, que ele podia dar uma centralizada, ele dava. Ele precisava convencer a população a mantê-lo no poder, né? E, para tanto, utilizou dessa ideia, dessa ameaça comunista, para a qual seria liderado por alguém chamado Cohen, e causaria a destruição das cidades brasileiras. Hoje se sabe que esse plano era uma história fictícia. Ele inventou isso para poder ganhar ganhar o apoio do povo, né? Ele aproveitou desse medo do regime comunista para poder ganhar. Ele apelou para isso para poder ganhar a notoriedade do povo, né, como salvador, né, como alguém que conseguiria passar por esse momento e assim ganhar poder. Vamos para o próximo slide. Então, esse plano Cohen, ele é fictício, né? Alguém que era chamado Cohen, que ia tomar o poder, ele não tomou nunca. Hoje se sabe que esse plano era história fictícia, escrita por um integralista, Olímpio Mourão Filho, e que seria publicado nos boletins informativos da AIB. Vamos lá. E aqui eu trago um jornal, né? Tomou posse ontem. Gente, olha a escrita, né? Ontem com H. Do cargo de presidente da República, o senhor Getúlio Vargas. Eu não sei de qual empresa, né? Vinculado em qual jornal essa matéria foi. Mas vocês podem ver que tomou posse do cargo de presidente o senhor Getúlio Vargas. Aí já tem um certo respeito, né, à figura do presidente. Então, é diferente uma notícia e outra, da outra, né, da que a gente vinculou, que eu mostrei para vocês, a notícia que foi vinculada no Jornal o Globo anteriormente. Beleza? A gente fica por aqui, me estendi muito, mas é porque é um assunto muito... tenho muito mais coisa para falar, tá? Vou deixar um filminho para vocês assistirem, para a gente poder discutir essa questão de Vargas, beleza? Para a gente discutir isso aí. Vargas era bonzinho, porque ele criou, deu direito, ele é um cara que é muito exaltado aí pela população, porque ele trouxe direitos, né, para essas classes médias e pobres, mas ele é um cara também que a gente pode, e aí? Que vai usar, né, do seu poder, né, para poder se estender ao poder por conta de uma suposta ameaça fictícia, né? Essa ameaça comunista, esse medo, né? Ele usa disso para se estender ao poder e centralizar um pouco mais o poder, né? E aí vocês vão entender do que eu estou falando na próxima aula, quando eu falar do Estado Novo, tá? Se eu deixo o filme hoje, eu deixo para a próxima aula. Acho que vou deixar para a próxima aula que a gente fecha tudo com um filminho, beleza? Até a próxima. Tchau. Beijo.